Caros irmãos, caras irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham através da TV 7, que possamos a partir desse momento fazer essa comunhão com o Evangelho de Cristo e buscar, através do consolo da doutrina espírita, um pouco de refrigério para os nossos contextos, para as nossas vivências, certa feita até doloridas, que não compreendemos. O que me trouxe a doutrina espírita com maior ênfase foi a curiosidade, justamente a curiosidade acerca da morte. Eu não conseguia, depois do falecimento da minha mãe, ter uma concepção de morte. E o que tinha posto para eu até então, naquela época, acerca da morte, deixava uma lacuna muito grande. Eu pensava assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Nessa perspectiva que ainda temos de que o mal se sobrepõe e acontece mais coisas ruins com as pessoas boas, porque eu julgava. A minha mãe, ela não era um anjo, consequentemente ela não poderia ser alçada ao paraíso, mas ela também não era uma pessoa tão má que fosse condenada ao fogo eterno. E a individualidade e as coisas que ela construiu nessa caminhada, nessa fatia de caminhada de vida que nós chamamos de vida, porque na verdadeira vida, a espiritual, abre-se os horizontes e a gente sai dessa nossa fatia que tanto valorizamos, até equivocadamente. Quando nós pensamos em previdência e estamos aqui na Terra, nós traçamos objetivos muito curtos. Nós pensamos em angariar fundos para, no máximo, ter uma velhice tranquila. E aí a gente esquece de alongar esse olhar para depois do descortinar do túmulo. Porque um dia acontecerá conosco, e aí nós vamos descobrir que a verdadeira vida se apresenta com toda a intensidade possível, numa amplitude talvez inimaginável, onde nos encontraremos como indivíduos, onde reencontraremos aqueles que ficaram pelo caminho. Eu conversava com uma pessoa ainda hoje que me dizia que ficar velho é acumular perdas. E eu fiquei pensando e tentando convencê-la que o ponto de vista dela talvez esteja equivocado. Porque nós pensamos assim se a gente fatiar essa vida do berço ao túmulo. Porque pode ser que nesse caminhar tenhamos perdas. Mas aí nós pensamos na justiça de Deus, na representatividade dessa justiça mostrada a nós outros pela presença carnal do Cristo na terra, que vem mostrar-nos que Deus é amor, que há uma finalidade em tudo que acontece, que a justiça dele nos alcança individualmente, que nela há aquilo que agrava, mas também aquilo que alivia, de acordo com as nossas vivências, de acordo com os nossos entendimentos, de acordo com as nossas necessidades. E aí mais uma reflexão acerca da própria vida terrena. Quais são as nossas necessidades? No mundo contemporâneo a gente cria várias, porque eu não me consolo
eu não me contenho com o celular da época, assim que lançar o próximo. E aí para mim aquilo se torna necessidade. E talvez na verdade não seja. Como é que eu entendo? O que acontece de grave comigo? Como é que eu vejo as perdas? E quando passa o momento da crise, que eu olho para trás, eu entendo a necessidade daquele acontecimento, porque muitas das vezes o acontecimento é para nos mobilizar em uma direção, é para nos impulsionar a deixar aquilo para trás, porque está estagnado, nós não estamos mais evoluindo. E nessa impulsão, às vezes, ativada pela ferramenta dor, nós desenvolvemos a fé necessária para prosseguir um pouco mais, a perseverança para buscar o entendimento, para ver as verdades. Conta uma história que Jesus andava no mundo, à época, com Pedro, e ele andou aqui pelos sertões nordestinos, mais especialmente aqui no sertão paraibano, e encontrou uma família muito pobre. As crianças sem roupa, sem vestimenta, passando necessidade, sujinhas, coitadas. Os pais trabalhando de sol a sol com as mãos calejadas, sem nada plantar, sem nada colher, esperando que viesse o inverno. E de alento só tinha uma vaquinha que dava o leite diário para que aquelas crianças e os pais pudessem se alimentar. E Jesus, com a sua sabedoria, chegou e disse: Pedro, empurra a vaca pirambeira abaixo, no meio da serra, para que ela não sobreviva. Pedro olhou para Cristo e não entendeu nada, e pensou: Jesus, todo de amor, querendo fazer o mal. E Jesus fala: Pedro, segue, cumpra a minha determinação. E Pedro assim o fez, e ambos continuaram a sua jornada. Obviamente Pedro, que tinha essa perspectiva de indagador, não se conteve no entendimento de tirar a única coisa que aquela família tinha. Tempos se passaram e Cristo falou: vamos voltar lá para ver como é que está a família sertaneja. E voltaram. E aí, eis que houve um fato interessante. Tinha poços, tinha verdura, tinha cerca delimitando, tinha um certo rebanho, que tinha não só uma vaquinha, mas algumas vacas, alguns bodes, algumas cabras, alguns porcos. A casa tinha sido reformada, as crianças já estavam maiorzinhas, bem vestidas, até estudando. E aí Pedro olhou para Cristo e ele falou: aí está a tua resposta. Era necessário que ele tirasse aquela muleta psicológica, aquilo que apoiava aquela família a ficar estagnada, aquilo que naquele momento parecia um grande desastre, uma grande perda. Pela justiça divina, era algo muito mais profundo, era o impulsionamento para que eles buscassem e desenvolvessem aquilo que nós temos no nosso íntimo. Todos nós temos isso no nosso íntimo, a possibilidade de crescer, a possibilidade de fazer, a possibilidade de realizações, a perspectiva de desenvolver a fé em nós mesmos, no mundo, em Deus. É assim que se apresenta o sofrimento para nós outros, muitas vezes, nessa nossa jornada. De início como algo grave, mas depois, quando a gente abrir mais nossa perspectiva, entenderemos que era necessário para que se cumprisse um ciclo, para que nós nos impulsionássemos na realização, para que nós nos comprometêssemos mais com a nossa própria evolução, para que nós pudéssemos, talvez, abrir a nossa perspectiva para a verdadeira vida, para o horizonte que se descortina na nossa frente, e que para nós outros agora não é só o palpável, não é só o material, para que nós possamos desenvolver um olhar de entendimento para com o outro,
buscando enxergar nos olhos a necessidade deste, para que nós possamos cultivar os nossos amores, e mais, para que nós possamos entender que os nossos amores, assim como nós, continuarão. E talvez aqui nós tenhamos que dar um adeus, que na verdadeira vida nada mais é do que um até logo, porque nos encontraremos de novo. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, e nessa perspectiva de continuidade da vida, fecha-se o corpo físico para nós outros, abre essa perspectiva de sermos lançados para o plano espiritual, abraçados pela divindade, pela lei divina, orientado por tantos amores que nos precederam, por tantos espíritos envolvidos conosco, espíritos familiares, espíritos das causas, espíritos amigos, espírito por quem sabe, nós fizemos algo e agora eles nos retribuem. A história de Divaldo Franco, que orava por um suicida, e que no momento mais difícil esse suicida veio ter com Divaldo e consolou e disse mais para ele: você não pode desistir, porque você nos auxilia nesse consolo, somos todos ferramentas de Deus. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, logo de início, Kardec coloca o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. As compensações que Jesus promete nesse sermão, elas somente poderão se realizar na vida futura. Sem a certeza desse futuro, os ensinamentos morais de Cristo ficariam como se fosse um contrassenso, porque tem pessoas que sofrem a vida inteira e ficaria a vida inteira esperando que fossem consolados. E o que é sofrer na perspectiva de cada um de nós? Cada um de nós tem um entendimento do sofrer. Cada um de nós vê as coisas difíceis de uma maneira peculiar. Às vezes o que é uma dor intensa para mim, para um outro ele passa com mais tranquilidade. Evoluiu talvez naquele campo de sofrimento e eu ainda não. Mas a justiça divina coloca-nos através da afinidade juntos para que possamos aprender com o outro, para que possamos servir ao outro, para que possamos caminhar junto. Porque se a gente parar para pensar, é muito difícil entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Dizem que é para ter mais mérito, mas eu tenho que ter esse mérito efetivamente, reconhecido, e uma hora isso vai chegar para mim. E a fé no futuro ele pode nos consolar, pode nos proporcionar paciência, mas ela não explica as desigualdades que há no mundo, os sofrimentos que há no mundo. No entanto, como contrapeso, a gente tem que pensar que se nós admitimos a existência de Deus, a gente só pode conceber o perfeito, perfeição infinita, todo poderoso, todo justiça, todo bondade. Senão ele não seria Deus. E aí começa a fazer até uma lógica o que nós passamos, o que nós sofremos, aquilo que chega de dor para nós outros, nessa projeção do porvir. Porque se há males que pelo menos na aparência são-nos completamente estranhos, isso é sinal que se não tem uma causa atual, essa causa é anterior. E aí mais uma vez a perspectiva de vida continuada aparece. Porque se eu não estou pagando por nada que eu fiz aqui agora, e eu estou sofrendo, e há uma justiça de Deus perfeita,
eu devo estar me regenerando com algo do passado. É difícil de entender. As crianças que morrem pequeninas ainda e que não conheceram a vida e não tem nenhum mérito para ir para um lugar bom e para um lugar ruim, sem essa perspectiva da justiça de Deus atuando ali, de um porquê. Porque senão a gente teria que negar essa bondade, essa justiça, essa providência de Deus, se a gente supor que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e que acabam num túmulo. A doutrina espírita fala acerca da pluralidade das existências, da destinação da terra. Jesus, falando a Nicodemos, diz que é preciso nascer de novo. E a doutrina espírita, ela se baseia também nessa colocação de Cristo e aprofunda esse ensinamento falando sobre a reencarnação. Nova oportunidade que nós temos de continuar perfazendo essa jornada com o aprendizado que nós adquirimos numa existência passada, no plano espiritual, para que possamos nós experienciar de novo, num novo roteiro, numa nova carne, mas junto com aqueles que temos afinidade, reparando, refazendo, aprendendo aquilo que deixamos para trás. E isso é muito consolador, é motivo de resignação para nós outros. Quando Jesus fala em bem-aventurados aflitos, ele coloca esse consolo. E ele diz que as dores suportadas pacientemente na terra, com isso, nos poupa de sofrimento, de séculos de sofrimento na vida futura. Mas é difícil a gente entender. Como é que acontece isso? Como é que e é a pergunta que todos fazem, na maioria das vezes, quando se fala em reencarnação. Como é que eu vou reencarnar num outro corpo, ser uma outra pessoa? E mais, por que eu não tenho conhecimento do que fui no passado, para que eu pudesse vivenciar melhor o presente, para que eu pudesse ter um entendimento melhor acerca das coisas que acontecem comigo? E aí, a justiça divina, como nos alcança na nossa intimidade, mostra-nos que se nós soubéssemos disso, nós muitas vezes nos perderíamos. Porque o que seria eu, numa perspectiva de sofredor, entendendo que no passado fui um homem poderoso e que venho hoje num contexto de empregado da minha família anterior, que hoje ainda é rica, haveria revolta. E aí nós nos perderíamos diante dessa nova empreitada, dessa nova fase da vida que nos alcança nesse momento. Nós, na perspectiva de busca, nesse ponto de vista da vida, nós ainda fazemos muito questionamento acerca da felicidade e da infelicidade. O que realmente é a felicidade para nós outros? E aí, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, Paris, ele vem dizendo que se a morada terrena é destinada às provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existem moradas mais favorecidas. Então, se há outras vidas, há outras moradas. E o que é que Jesus diz quando está em frente a Pôncio Pilatos, no seu julgamento? O meu reino não é desse mundo. E aí, mais uma vez, há um apontamento de que não há só isso, de que não há só essa matéria que nos envolve, que nós não lidamos apenas com o contexto atual, que nós
Estamos fazendo parte de algo muito maior, que nós precisamos cultivar o entendimento do prolongamento da vida. Porque se nós nos perguntarmos por que há o temor da morte, porque é uma desinformação sobre a continuidade da vida. Nós não entendemos com profundidade que o corpo ele não passa apenas de vestimenta grosseira, que reveste temporariamente o espírito, mas não é a nossa essência. Nós somos algo muito mais complexo. E a terra ela é comparada a prisão e escola. E a nossa liberdade se dará no momento em que nós usufruirmos isso aqui e tirar todas as oportunidades de lição e de aprendizado para que possamos nos libertar desses grilhões que é o corpo físico. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 8. Temos ainda nesse temor da morte, como base desse temor da morte, a superstição, as fantasias, a desinformação, causando temores, causando terror, causando revoltas. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de ter contato com aqueles que já deixaram o corpo físico em reuniões mediúnicas e fica muito demonstrado de forma enfática por eles o sofrimento que eles têm por causa dessa revolta, porque não entende que a vida se prolonga, não entende que o sofrimento foi necessário e paralisa, morreu em sofrimento, continua sofrendo, com toda uma perspectiva em torno de si, com todo um aparato para poder socorrê-lo, para poder direcioná-lo ao local necessário, ajustado às suas necessidades. Ele não consegue enxergar, preso numa monoideia de sofrimento, por não entender, por não compreender. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Tivemos a oportunidade de, numa dessas reuniões mediúnicas, ter contato com uma moça que ela estava se escondendo numa sacristia de uma igreja. Ela não conseguia se convencer que ela estava viva após a morte. Aliás, ela nem entendia que tinha deixado o veículo físico. E os espíritos familiares vinham em seu socorro. E ela fugia desses espíritos, dizendo que aqueles que estavam ali estavam perseguindo, porque era, no entendimento dela, almas penadas, que queria lhe fazer o mal, que estava em perseguição. Veja só, a nossa perspectiva, como nós construímos o entendimento, como nós forjamos isso tão forte dentro de nós outros, que é difícil mudar a perspectiva, é difícil nós nos desvestirmos das ideias preconcebidas e abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração a um novo entendimento, com profundidade, não menosprezando o que chegou para nós outros até hoje em forma de conhecimento. Não é puro e simplesmente substituir, porque Jesus disse que veio dar complemento à lei. É buscar internalizar isso, refletir sobre isso. Não é necessário que concordemos, obviamente. Num contato primeiro, a gente não acredita que há a vida após a morte e depois de uma palestra a gente vai sair convicto disso. Não, mas que possa abrir nas nossas mentes, no nosso entendimento, essa curiosidade. E quem sou eu? Por que se dá assim a minha vida? O que é que vai acontecer comigo nesse prolongamento depois da morte? Eu acho a palavra finado muito enfática, uma coisa que teve fim. Enquanto indivíduos, eu acho que é muito pesada. E o temor da morte, ele está baseado, está relacionado principalmente em dois fatores. O primeiro desses é essa ignorância que nós falamos agora, a respeito da vida além do túmulo, e a outra é o processo de culpa ou de remorso decorrente das lembranças dos atos acontecidos durante a nossa vida. Muitas pessoas se sentem culpadas
e com dificuldade de exercer o auto-perdão, para se libertar, para prosseguir. Então a primeira providência que nós temos que ter é nos prepararmos para essa continuidade da vida. Eu não diria para essa morte, mas para essa continuidade da vida. Aprendendo a nos libertarmos dessa opressão das influências materiais, porque tudo que é material é de caráter transitório. Nós muitas vezes nos apegamos ao excesso, aquelas coisas excessivas, as repetições, os toques, as ansiedades, as doenças de cunho psicológico, as depressões, que de certa forma nos oprime, nos constrange a tristeza, porque ainda não temos o entendimento que tudo é uma fase, e como diz a canção, tudo passará. Depende do tempo, agora o tempo é relativo. Conta uma história que um turista americano no século passado foi até o Cairo, no Egito, foi visitar um famoso rabino. E ele ficou muito surpreso, que esse rabino era tido como sábio, e no quarto onde ele morava tinha apenas livros. Era um quarto bem simples, mas tinha muitos livros. E as únicas duas peças que tinha de mobília eram a cadeira e uma pequena mesa. E o turista perguntou para o sábio: onde é que estão os seus móveis? E o sábio retrucou. O rabino retrucou para o turista: e os seus estão aonde? E o turista achou graça daquilo, sorriu e disse: ora, mas eu estou aqui de passagem. E o rabino respondeu: eu também estou aqui de passagem. A vida terrena é só uma passagem. E nós, muitas das vezes, vivemos aqui como fôssemos viver eternamente, nessa preocupação de amontoar coisas. Casa no campo, casa na cidade, casa na praia, casa no exterior, vários tipos de carro, de cor, marca, potência, diferentes, para diversas ocasiões, inúmeras roupas. Tem um fato interessante, uma historieta interessante com o Chico Xavier, é que ele tinha 2 terninhos, e ele pendurou um dos terninhos para lavar, e passou um ladrão e levou a calça. E Chico entrou em desespero, entre aspas. E apareceu Emmanuel com aquele jeito bondoso dele, e disse: a gente está chorando por quê, Chico? Está reclamando de quê? Disse: olha, eu só tenho 2 terninhos, o ladrão passou e acabou de levar minha calça. Aí Emmanuel disse: Chico, quantos corpos você tem? Aí Chico: apenas um. Aí no insight, correu para o varal, pegou a parte de cima do terninho e saiu procurando o ladrão para doar a parte de cima, para que ele completasse o terninho também. É um desprendimento muito grande. É o entender do que realmente é necessário para cada um de nós. Tudo isso faz parte da vida material, é necessário para nos manter, para que possamos gozar de relativa segurança. Mas a juntar tantas coisas, utilizando um enorme trabalho, um enorme e constante trabalho, sem nos preocuparmos com a vida do espírito. Isso é mais para o universo masculino. Tem uns conhecidos que eles ficam guardando as coisas, pode ser que um dia ele precise. Aí vai andando na rua, acha uma mola velha no chão, ele bota no bolso, leva para casa e guarda, pode ser que precise. Quebra-se uma impressora, ele guarda as peças da impressora num cantinho lá no armário e compra uma impressora nova e deixa as peças lá. Pode ser que um dia aquela impressora nova quebre e as peças da impressora velha possam consertar a nova. Não é assim que acontece, não vale nada. E ai daquele que tirar a molinha e jogar fora, a pecinha e jogar fora. Mulher, tu viu a molinha que eu guardei com tanto esmero daqui? Joguei fora. Não pode ser que eu precise um dia. É material, é pequeno.
não faz parte da nossa bagagem espiritual, não faz parte do tesouro que Jesus nos orienta para que possamos angariar os tesouros espirituais. E nós afirmamos, na maioria das vezes, que não temos tempo para orar, que não temos tempo para ler, que não temos tempo para estudar a respeito do mundo espiritual, a respeito do porquê nascemos, do porquê vivemos. Muitas das vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos, com as notas escolares, com seus desempenhos nos esportes, com as artes que eles praticam, mas às vezes esquecemos de enfatizar naquele espírito a ideia da continuidade da vida. É fundamental que nós possamos desenvolver desde a infância o aprendizado de ordem moral, capaz de desenvolver na gente a dignidade espiritual, refletida nos nossos atos cotidianos, independente da nossa convicção religiosa ou da forma que nós fomos educados. Os espíritos presos às paixões inferiores, eles sofrem com o desvencilhar da morte do corpo. Para eles é uma perda irreparável, diferente daquilo que acontece com os espíritos que durante a existência física deixou de se conduzir por uma vida mais simples. Ele conseguiu se robustecer moralmente. Aquele que não desenvolveu ganâncias, ambições exageradas, aquele que desenvolveu as virtudes, que combateu as imperfeições, que praticou a caridade, que promoveu o bem. Porque você quer morrer bem, viva bem. Viva para o bem. Os orientadores da vida maior, na questão 154 do Livro dos Espíritos, fala acerca do desprendimento da morte, do desprendimento do corpo físico, que nós chamamos de morte. Porque a gente tem um grande medo de sentir dor. E eles dizem que na maioria dos casos, quando há o esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, não há dor. É como se nós fôssemos nos desligando do plano físico e entrando nesse plano espiritual de uma forma muito amena. Às vezes a gente vê esses filmes que nos comovem, que retratam alguma dessas passagens. Aquele que está se despedindo da vida física chega até a dizer para quem está encarnado: olha, fulano, teu pai, a tua mãe, está aqui e eles vieram me buscar. É mais ou menos assim, desde que haja essa nossa preparação, esse nosso entendimento. É assim que se faz, é assim que se dá. No desligamento do corpo, da alma, do espírito do corpo, na questão 155 do Livro dos Espíritos, eles respondem que a alma se desprende gradualmente. Ela não escapa como se fosse um pássaro cativo, que de repente abrir a gaiola e ela sai desabalada a carreira, desabalado o voo, desculpa. Os laços, eles se desatam, eles não se quebram. Sabe, falar de vida, falar de morte, falar de continuidade de vida, falar desse entendimento, falar dessa busca, às vezes é muito difícil a gente comentar, principalmente para aquelas criaturas que estão nesse momento doloridas com o acontecimento desse porte. É muito difícil, a gente tem que ter uma sensibilidade, uma responsabilidade. Mas a doutrina espírita, com essa perspectiva de continuidade, traz o consolo para esses corações doloridos. Sabe, é como se tirasse um sentimento de culpa, porque não existe culpa. O que existe é amor. O que existe é aquilo que é verdadeiro. E quando se trata de crianças, essas questões assumem um tom muito maior de sofrimento, porque
examinando do ponto de vista da imortalidade, do burilamento, do aperfeiçoamento progressivo da alma, é que nós podemos entender melhor que aquela criança que se foi, que aos nossos olhos foi um desastre profundo, muitas das vezes está contextualizado na própria solicitação do Espírito, para que ele possa vivenciar aquela experiência, a experiência da doença, da morte prematura. E muitas das vezes aquela criaturinha que se coloca ali na forma pequenina, ela está tendo a oportunidade de fechar um ciclo do espírito velho, numa libertação, num refazimento com a justiça divina, com as leis divinas. Mas são tantas as perspectivas, porque alguns deles vêm apenas complementar os dias, os meses que faltaram para o ciclo anterior, e que com certeza aqueles que os circundam estão envolvidos, estão comprometidos com aqueles acontecimentos. E estes não foram escolhidos por acaso. Estes são seres especiais, que estavam ali naquele momento de transição daquele espírito para alcançá-lo com amor, um amor externado na terra com a pureza do amor de mãe, do amor de pai. Não entendemos muito bem como acontece, mas alguns desses espíritos vêm com missões específicas. É como se fosse uma brisa suave que vem conviver conosco por um breve período. Talvez para uma conciliação, por um encaminhamento de alguém. Vivem e depois parte, deixando um rastro de luz inesquecível. E como acreditamos na reencarnação, muitas das vezes, depois de uma preparação, retorna àquele lar, àquele berço, para daí sim vivenciar uma nova experiência, completando aquela de uma forma mais ampla. Nós não sabemos, são eles recordados como espíritos amorosos e bons, que só realizaram o bem, que deixa-nos saudades, mas que entendemos que haverá o reencontro. Não é possível que Deus ele se engane nas suas deliberações. Nada acontece por acaso. Nesse capítulo também fala-se a respeito daquele que vai primeiro, do homem de bem que morre, e do outro que aos nossos olhos é quem deveria ter morrido. E a gente fica pensando, será que é só os homens de bem que morrem? E numa reflexão mais profunda a gente entende que não é bem assim. Às vezes aqueles equivocados também morrem. Vemos aí um percentual da juventude que se deixa abraçar pela droga, entra pelo caminho errado e termina deixando o veículo físico pelas imprudências, através dos acidentes. Mas quando a pessoa do nosso convívio mais afetivo, normalmente nós os vemos como melhores do mundo, sem defeito algum. E quando eles passam por lado de lá, nós achamos que eles foram muito cedo. É a justiça de Deus se fazendo operar ali também. Vemos, graças a Deus, homens de bem e mulheres de bem que prolongam a sua vida. Chico Xavier desencarnou aos 92 anos, serviu a humanidade através da sua mediunidade, alcançou os corações dos pais que se separavam dos seus filhos na perspectiva
do prolongamento da vida através das cartas endereçadas a estes pais que sofriam. E na maioria das vezes os filhos faziam essa carta consolando os pais. Madre Teresa de Calcutá morreu aos 87 anos, desde a juventude que ela trabalhava nas causas de caridade pelo mundo afora. Nós temos nosso Divaldo Franco aos 92 anos, trabalhando aí ainda, fazendo palestra, trabalhando na Mansão do Caminho. Para que a gente possa finalizar, eu trouxe algumas colocações do livro Cartas e Crônicas, ditada pelo espírito Irmão X, que é o escritor Humberto de Campos, intitulado Treino para a Morte. Ele diz que é extremamente difícil nós treinarmos para essa passagem, nessa perspectiva que nós temos, que seria uma morte. Ele fala que as religiões, elas deveriam orientar as realizações do espírito como a ciência dirige os assuntos pertinentes às coisas materiais. Mas ele coloca, entretanto, as religiões até certo ponto permanecem ligadas ao superficialismo do sacerdócio, sem se aprofundar nas coisas da alma. Quando ele foi consultado acerca desse treino para a morte, já fazia 20 anos que ele tinha desencarnado. E ele dizia que se encontrava no plano material ainda como se fosse um selvagem, que de repente era alçado a uma instituição de ensino muito avançado. E ele alerta que ele se reporta acerca desse assunto do seu próprio ponto de vista, com as deficiências de um selvagem surpreendido junto à coroa da realização. E eu achei muito interessante as colocações dele nesse treino para a morte que ele enfatiza, porque é o entendimento e a vivência dele com os espíritos que estão ali, convivendo com ele, naquelas instituições, naqueles parâmetros nos parâmetros do além-túmulo. Ele diz que a gente poderia começar a treinar para a morte, renovando os nossos costumes nos nossos pratos de cada dia. Achei interessante isso, porque já faz tempo que ele escreveu, né? E está tão atual. A gente ainda se descuida um pouquinho quando a gente se depara com uma pizza, uma Coca-Cola gelada, quando a gente se entrega a um bom pedaço de carne, né? E interessante é que ele diz, diminua gradativamente a volúpia de comer a carne de animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois da grande transição. Obviamente são os excessos. Tenho certeza que nós, enquanto humanidade, vamos caminhar nesse sentido até o ponto que isso não chama mais a nossa atenção. Ele fala a respeito dos excitantes largamente ingeridos, que constitui outra perigosa obsessão. Ele diz que vê muitos espíritos que o rodeiam lá num sofrimento, porque não consegue trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela aquela cachaçinha brasileira. Ele fala para que nós, obviamente, tanto quanto possível, evitemos o fumo, porque os desencarnados amantes da nicotina, nesse prolongamento da vida, sofrem muito. Fala a respeito da tentação dos narcóticos. Ele diz que o espírito que fica vinculado a esses vícios da cocaína, da morfina, dos barbitúricos, que são aquelas substâncias depressoras do sistema nervoso central, que são utilizadas como antiepiléticos, sedativo, hipnóticos e anestésicos, demora-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. A obra de André Luiz está para aí, para mostrar para a gente esse prolongamento da vida e como os espíritos vinculados aos vícios sofrem até que sejam resgatados. Irmão X fala acerca do sexo. Nas palavras dele, guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. Desde aqueles vínculos que se formam, com várias pessoas
Porque se nós formos pensar nessa temática, não é só dois corpos que se juntam, é uma troca profunda de energia que se vincula. E aí, se nós vinculamos isso demais e sem responsabilidade, isso causa-nos muitos transtornos. Ele fala, se você possui algum dinheiro, se detém alguma posse terrestre, não adie suas doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Veja que ele não impulsiona a gente para que a gente faça as doações. Mas se você já decidiu, o faça. Ele diz que lá também, junto de onde ele se encontrava, há grandes homens admirados pela sua habilidade e poder de concretizar grandes negócios, sofrendo muito, à maneira de criança desesperada porque não conseguia mais manobrar um talão de cheque. E aí ele fala a respeito da família, né? Observe cautela com testamentos. Às vezes as doenças fulminatórias chegam de assalto e se sua papelada não estiver em ordem, você padecerá de humilhações através de tribunais e cartórios. Grandes riquezas que não estão direcionadas a quem de direito, em que os filhos começam a se digladiar pelas coisas materiais. Quem trabalha com previdência, quem tem a oportunidade de trabalhar com previdência, quem trabalha na área jurídica, às vezes fica estarrecido. O corpo nem esfriou e os herdeiros brigando para ver com quem fica com a maior parte. Imagina o sofrimento daquele que não entende essa continuidade da vida, acompanhando esses acontecimentos. Viva de acordo com os preceitos religiosos que abraça. Ele fala que é horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem se equilibrar dentro dele. Jesus fala, a cada um segundo as suas obras. Aprendemos, nos colocamos no caminho, nas realizações, mas quando nós já detemos esse conhecimento, que a gente começa a margear esse caminho, no desequilíbrio também há o sofrimento. Faça o bem que puder sem a preocupação de satisfazer a todos. Ele diz que assim como as pessoas, muitas das vezes, não têm simpatias por determinadas criaturas, nós também não temos pelo outro. No entanto, fazer o bem não é agradar o outro, não é agradar um grupo, é fazer o bem pela essência do bem. Em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Não se canse, nem se indague em excesso. A gente alcança um patamar de entendimento e vamos galgando o outro paulatinamente à medida que vamos tendo acesso a esses conhecimentos. Falar sobre isso, falar sobre a continuidade da vida, num entendimento muito íntimo, para nós outros que ainda estamos num patamar muito abaixo desse entendimento com propriedade, talvez seja complexo, talvez nos cause estranheza, mas com o descortinar de tantos assuntos que a doutrina espírita nos traz, dentre estes, todos os assuntos, a imortalidade da alma, nos traz um enorme consolo, nos impulsiona no caminhar, nos favorece a oportunidade de desenvolver dentro de cada um de nós a esperança. Essa esperança apontada pelo Mestre Jesus, que mostra-nos um Deus perfeito e que fez tudo apropriado à sua criatura, para que ela pudesse caminhar, para que ela pudesse evoluir. Então, que nós possamos pensar um pouco mais na nossa verdadeira vida.
nessa fase que nos encontramos aqui agora e no prolongamento dessa. Que possamos nos esforçar mais na direção desse entendimento, para que quando chegar o momento da nossa partida, ou da partida de alguém próximo, muito querido, esse entendimento sirva de base. Porque vamos sofrer sim, é verdade, porque é uma despedida, mas entenderemos que é um até breve. Agradeço a compreensão de todos e peço ao Mestre Jesus que nos auxilie, que nos ampare, que nos proteja, hoje e sempre. Assim seja.